Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal tome o depoimento do senador Hamilton Mourão sobre a ligação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a ele antes da sua oitiva na ação penal da trama golpista. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e deve ser cumprida no prazo de 15 dias. De acordo com a solicitação da PGR, Mourão pode ter sido submetido a, abre aspas, constrangimento, intimidação ou qualquer forma de coação, fecha aspas, antes de depor, em 23 de maio, como testemunha no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de junho de 2025. São 10 horas e 45 minutos. A defesa do general Braga Neto tenta adiar o início dos interrogatórios no STF dos réus da trama golpista. Advogados do ex-ministro querem ouvir testemunhas e outros núcleos e analisar documentos. O fato é que os advogados do ex-ministro Walter Braga Neto solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a suspensão do interrogatório dos réus da ação penal da trama golpista, marcado para começar na próxima semana. A defesa de Braga Neto quer que isso só ocorra após os depoimentos e testemunhas de outros núcleos da investigação e também do acesso completo a todas as provas levantadas. Braga Neto é réu ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 6 pessoas na ação penal que analisa a tentativa de golpe de Estado. Na segunda-feira, foram encerradas as audiências com as testemunhas indicadas por acusação e defesa e Moraes marcou o interrogatório dos réus. Os advogados do ex-ministro, contudo, querem que o interrogatório só ocorra após as audiências das testemunhas dos outros núcleos da trama. O STF já aceitou a denúncia contra outros 3 núcleos e, entretanto, a ação penal contra essas pessoas ainda não foi aberta e não há previsão de quando as testemunhas irão falar. A defesa de Braga Neto ainda alega a necessidade de analisar 2 conjuntos de provas. Um deles são documentos relacionados à delação de Mauro Cid. O fato é que a possibilidade disso acontecer é menor do que 0 e o Braga Neto, que está preso, ele vai ter que depor sim. E, na verdade, o caso do Braga Neto é muito importante no contexto dessa notícia que eu vou dar aqui, pelo seguinte, porque o Braga Neto ele está preso por ter feito exatamente a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está dizendo que o Jair Bolsonaro fez. Vamos entender. O Moraes mandou ontem à Polícia Federal ouvir o Mourão hoje sobre o telefonema a Bolsonaro. A decisão do Alexandre de Moraes atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR quer apurar denúncias de que o ex-presidente telefonou a Mourão para orientá-lo sobre o que dizer sobre o julgamento do golpe. O Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal tome o depoimento do senador Hamilton Mourão e a decisão atende a um pedido da PGR que apontou o indício de que Mourão pode ter sido influenciado por Bolsonaro de seu depoimento. Ele quer que, na verdade, o Mourão seja ouvido antes do Bolsonaro ser interrogado. A PGR quer apurar as denúncias de que Bolsonaro teria telefonado a Mourão para orientá-lo sobre o que dizer. O diálogo teria ocorrido antes da oitiva do senador em 23 de maio como testemunha. E o Bolsonaro teria pedido para ele dizer determinadas coisas do seu interesse. E aí a decisão saiu aqui e a leitura desse documento
ela é bastante perturbadora. Aqui diz que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador Hamilton Mourão preste esclarecimentos à Polícia Federal sobre notícias a respeito de uma ligação telefônica entre ele e Bolsonaro. O contato teria se dado antes do depoimento do Mourão como testemunha em ação penal que trata da tentativa de golpe. A decisão foi dada na ação penal 2668 e atende a um pedido da PGR. O objetivo do depoimento, conforme a PGR, é verificar a veracidade e a extensão dos fatos e se houve constrangimento, intimidação ou qualquer forma de coação. Mas tem uma parte dessa decisão que eu vou ler agora para você, que é uma bomba. Veja só. Vamos ler desde o começo aqui. Aqui é a decisão do Moraes mandando ouvir o Mourão, tá? Então diz, trata-se de ação penal, autuada em face de Alexandre Ramagem, Amilcar Gardinier, blá, 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 todos os 8 réus do Núcleo 1. E começa aqui o Alexandre Moraes. Em 28 de maio de 2025, a Procuradoria-Geral da República afirmou que em 28 de maio de 2025 foi veiculada notícia na imprensa a respeito de uma ligação telefônica ocorrida entre o réu Jair Messias Bolsonaro e a testemunha Hamilton Martins Mourão. No diálogo, ambos teriam conversado sobre respostas que a testemunha apresentaria em seu depoimento judicial ocorrido em 23 de maio, tendo salientado que, conforme trecho da notícia veiculada, segundo Mourão, Bolsonaro pediu, por exemplo, que o senador reforçasse na oitiva que ocorreu na sexta-feira, 23 de maio, nunca ter ouvido qualquer menção do ex-presidente sobre algum tipo de ruptura institucional. Ressaltou que a notícia traz a possibilidade de que a testemunha tenha sido submetida a constrangimento, intimidação ou qualquer forma de coação em relação ao teor de seu depoimento, sugerindo que o testemunho foi influenciado indevidamente por pressão exercida por um dos réus da ação penal e complementou que revela-se necessário, a priori, a oitiva da testemunha a fim de averiguar a veracidade e a extensão dos fatos veiculados, possibilitando a formação de um juízo de valor fundamentado e esclarecido sobre a matéria antes da adoção de outras medidas eventualmente necessárias ao caso. Por fim, a Procuradoria-Geral da República requereu que a Polícia Federal realize a oitiva de Hamilton Mourão para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos sem prejuízo de outras diligências. Veja só, o relatório defiro, encaminho-se os autos, Alexandre de Moraes, tá? Aqui, minha amiga, meu amigo, olha, é muito sério isso aqui, tá? A oitiva da testemunha a fim de averiguar a veracidade e a extensão dos fatos veiculados, possibilitando a formação de um juízo de valor fundamentado e esclarecido sobre a matéria antes da adoção de outras medidas eventualmente necessárias. Que medidas são eventualmente necessárias? Prisão preventiva. Qualquer advogado pode consultar, ele vai dizer para você. As outras medidas eventualmente necessárias seria a prisão preventiva. Então, ele está dizendo aqui que antes da adoção do pedido da prisão preventiva do Bolsonaro, ele quer ouvir o Mourão para tirar dúvida. Olha só isso. E isso explica a situação emocional. Tem havido relatos de que o Bolsonaro está deprimido, isolado e, na verdade, ele está sabendo o seguinte, vamos entender. Esse sujeito aqui, ele está preso por ter feito exatamente isso, ter entrado em contato com a testemunha e tentado direcionar, que era o Mauro Cid, tentar direcionar as palavras do Mauro Cid e obter informações do Mauro Cid sobre o processo. Então, aí, o que está dizendo nessa decisão do Alexandre de Moraes é que já estão previstas outras medidas, ou seja, prisão preventiva, tornozeleira, medidas cautelares,
Não vamos nos esquecer que o Lindenberg Farias pediu ao STF que adote medidas cautelares como proibição de Bolsonaro conversar com qualquer testemunha, inclusive o Mourão, qualquer outra. Mas o Alexandre de Moraes ele não cita outra medida, ele cita outras medidas, né? Então, realmente, o Bolsonaro está com muito motivo para ficar deprimido. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.